No princípio era o cobre. No século V a.C., o cobre começava a ser utilizado no Oriente Médio. Porém, era por demais mole para a fabricação de armas e ferramentas. Mais de 1000 anos depois, descobriu-se que a adição ao cobre de um pouco de estanho formava uma liga muito mais dura e mais útil do que o cobre puro. Era a descoberta do bronze. A fusão do ferro começou a existir na Ásia Menor por volta de 1500 a.C. e difundiu-se lentamente, alcançando a Europa por volta de 900 anos antes de Cristo. O método de obter o ferro consistia em abrir um buraco em uma encosta, forrá-lo com pedras, enchê-lo com minério de ferro e madeira e atear fogo. Uma vez queimado todo o combustível, era encontrada uma massa porosa, pedregosa e brilhante entre as cinzas, o ferro. Com o tempo, o homem aprendeu a tornar o fogo mais quente, soprando-o com fole, e a construir um forno permanente de tijolos em vez de um mero buraco no chão. O aço era feito juntando-se ferro maleável e carvão vegetal, e cozinhando durante vários dias. Mas como esse processo era trabalhoso e os fundidores nada sabiam da química do metal com que trabalhavam, o aço permaneceu por muito tempo escasso e dispendioso. Mas o progresso no uso do ferro não parou. Surgiu a âncora no século VII a.C. e depois o parafuso, a mola, a catapulta, a roldana, a bússola magnética e a ferradura. A invenção do alto forno no século XV alterou a escala e a natureza do trabalho em ferro e foi o progresso técnico mais importante na história da siderurgia. O curioso é que a altura dos primeiros altos fornos impedia que o lingote fosse retirado por cima. A solução era arrebentar as paredes, remover a massa de ferro e reconstruir o forno para receber outra carga. No fim do século XVIII, as máquinas industriais feitas de madeira começam a ser substituídas por máquinas feitas de ferro, material muito mais resistente. Em 1779, foi construída a primeira ponte de ferro, em Coalbrookdale, Inglaterra. Em meio às guerras napoleônicas, desenvolve-se a técnica do aço de cadinho. Por possuir em territórios próximos grandes jazidas de minério de ferro e carvão mineral, a Grã-Bretanha acabou dominando o mercado internacional de ferro no século XIX. A expansão da Revolução Industrial fez desenvolver a indústria siderúrgica, com a confecção de máquinas a vapor, tornos mecânicos e ferramentas em geral. Mas nenhum dos novos usos do ferro contribuiu mais para o desenvolvimento da indústria siderúrgica do que as ferrovias. A poderosa Grã-Bretanha, já por volta de 1850, havia produzido a estrutura básica de sua rede ferroviária e, com ela completa, foi capaz de fornecer matéria-prima para a construção de ferrovias em outros países. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos também desenvolviam sua indústria siderúrgica, produzindo estradas de ferro. E no final daquele século, a produção de aço norte-americana já era a maior do mundo. O uso do ferro e do aço na construção aparece no século XIX, impulsionado pela Revolução Industrial, pela urbanização das cidades e por sua escala industrial de produção. Inicialmente usado por seu caráter utilitário, na construção de teatros e fábricas à prova de fogo, o ferro foi aos poucos sendo descoberto como elemento estético pelos arquitetos. Em 1885, nos Estados Unidos, a cidade de Chicago apresentava ao mundo o primeiro edifício construído com estrutura metálica. No Brasil, o minério de ferro foi explorado desde o século XVI. A produção de ferro forjado, no entanto, era reduzida e de baixa qualidade. Na primeira metade do século XIX, a utilização de produtos de ferro e aço se limitava a ferramentas agrícolas e à instalação de engenhos de açúcar. Em função do alto custo imposto pela coroa portuguesa até 1808, era mais vantajoso importar do que produzir. E foi com esse produto importado que se construíram estradas de ferro e estações ferroviárias pelo país. Aos poucos,
A estrutura metálica também aparecia na construção civil. Mas o grande desenvolvimento da produção local de ferro e aço só ocorreria no século XX. Dono das maiores jazidas de minério de alto teor do continente e sendo o maior consumidor latino-americano de aço, o Brasil investia na expansão da indústria siderúrgica. Na década de 1970, a indústria siderúrgica consolidou-se como indústria de base. A ampliação e a modernização das usinas permitiram alcançar altos índices de produtividade e de qualidade. E de importador, o país passou à condição de exportador de aço. Hoje, o aço está no dia a dia do Brasil e do mundo, produzido com alta tecnologia e num volume espantoso, mais de 700 milhões de toneladas, sob a forma de chapas, perfis, barras, tubos e trilhos. A construção civil passa a ter no aço um aliado para obras de grande expressão arquitetônica. E a ponte de ferro em Colbrookdale, você se lembra dela? Olha só como ela está agora.